Que bom que você veio. Nós precisamos conversar. Desses meus anos aí de atendimento clínico como terapeuta, especialmente voltada aí para relacionamento, sexualidade, tem um caso específico que se repete muito e eu vim conversar sobre esse caso com vocês. É importante que a gente converse mais sobre esse assunto, inclusive para ajudar mais pessoas. O que é muito comum acontecer. As pessoas me procuram porque estão com problemas em relação à sexualidade. Em específico, tem um caso que aparece que são, em especial, mulheres, mas também acontece com homens, tá? Mas em especial acontece muito com mulheres que não sentem prazer ao ter relação sexual. E aí sentem preguiça de fazer, ou perdem a vontade de fazer, ou sentem dor ao fazer o sexo. E com isso, vai querendo cada vez menos sexo. E isso reflete no relacionamento. E aí, começa a procurar um monte de questões, né? Vai para a parte hormonal, vai para ginecologista, faz um monte de exames e todos os médicos dizem que fisiologicamente está tudo bem. Mas, quando chega ali na hora, sente dor, sente incômodo. E aí, quando se deparam com questões que são psicológicas, né? Porque não tem explicação fisiológica, então os médicos falam, olha, provavelmente é psicológico, você precisa procurar ajuda terapêutica. E aí essas pessoas chegam até mim. Então, teu corpo, quando ele dói ao ter relação sexual, ele está te dando um alerta. Ele está gritando, dizendo não para o sexo. Quando o teu corpo está dizendo não para o sexo, é muito provável que você tenha alguma crença ou algum trauma negativa, e crenças negativas, traumas, questões negativas voltadas à sexualidade que estão pairando o teu subconsciente. Talvez você não tenha consciência dessas crenças, desses padrões mentais, mas eles estão pairando o teu subconsciente e refletem no teu corpo. Quando o teu corpo diz não para o sexo, a não ser que você seja assexuada, você se enquadre num quadro de assexualidade. Pessoa assexual não tem o mínimo interesse por sexo, nada atrai sexualmente, não tem nada a ver com a parte da sexualidade, ele se desconecta total. Sente prazer, mas sente outros tipos de prazer, não é voltada para a sexualidade, tá? Então, estou falando aqui uma pessoa que tem libido de vez em quando, que tem vontade de ter relações sexuais, que se conecta sexualmente, só que quando vai ter o ato, geralmente tem dores, incômodos. Às vezes, você teve uma vida ali, alguns anos da sua vida, onde você não teve nenhum problema, e aí do nada passa a ter, mas esse do nada não é do nada. Ele geralmente tem uma raiz traumática. Geralmente acontece isso quando sofreu algum tipo de abuso sexual, algum tipo de assédio, ou viu os pais transando, ou passou por uma criação muito repressora em relação ao sexo, em especial as religiosas mais extremistas e que prezam muito pela questão de virgindades, enfim. E aquilo fica no teu subconsciente. E aí mesmo depois, na vida adulta, muitas vezes você tendo lidado com aquela situação de alguma forma, aquilo fica armazenado na tua mente. E aí chega uma hora que o teu corpo grita, pedindo atenção, pedindo para você resolver esse problema que tá aí, essa questão que tá mal resolvida. E é totalmente possível resolver e voltar a sentir prazer, voltar a ter relações sexuais saudáveis ou passar a ter relações sexuais de forma prazerosa. Primeiro, a gente tem que reprogramar o teu cérebro, reprogramar a tua mente através da programação neurolinguística. É uma técnica de hipnose. Então, eu uso diferentes técnicas, na verdade, de hipnose nesse tipo de caso. Em algumas eu uso hipnose regressiva, em outras hipnose metafórica, enfim. Mas tudo relacionado ao subconsciente, a hipnose. Para
lidar com aquele trauma no nível subconsciente, para tua mente entender que aquilo foi resolvido, que você consegue agora seguir em frente. E aí sim você dá uma permissão para o teu corpo começar a se conectar novamente com a sexualidade. Depois também tem questões de autoconhecimento, né? Às vezes eu tenho que dar aulas de anatomia, porque a pessoa não conhece o próprio corpo, não sabe sentir prazer, enfim, cada caso é um caso, né? Mas entenda que é totalmente possível você resolver essa situação, que você não precisa ficar sentindo dor, que você pode e deve procurar ajuda terapêutica. É importante sim o acompanhamento médico também para ver se tem alguma questão fisiológica, né? Mas é muito importante cuidar do teu psicológico e se ver livre dessas crenças limitantes, desses traumas que te impedem de viver a tua liberdade sexual.